Olá, sou Marcos Rodrigues. Seja bem-vindo a mais um guia para uma caminhada com Cristo e iluminação. Você já ouviu falar de Mefibosete? Talvez esse nome pareça difícil, mas a história dele é muito mais simples de entender e muito profundo também. É uma daquelas histórias que parece pequena, mas carrega um amor tão grande que alcança o coração da gente. Mefibosete era filho de Jonas, amigo fiel de Davi e neto do rei Saul. Ele nasceu em uma família importante, cercado de promessas, mas a vida dele mudou muito cedo. Quando ainda era criança, aconteceu algo que marcou sua história para sempre. Ao fugir com medo de uma tragédia, ele caiu dos braços de quem cuidava dele. E desde aquele dia, nunca mais podia andar como antes. Imagine uma criança pequena, que ainda estava começando a entender o mundo, e de repente perde algo tão importante. É como um brinquedo novo que quebra logo no primeiro dia. Só que muito mais profundo, porque era a própria vida dele. Com o tempo, Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar, um lugar simples, distante, sem muito recurso, um lugar onde parecia que nada florescia. E ali ele cresceu, vivendo escondido, dependendo dos outros, talvez achando que sua história tinha terminado, antes mesmo de começar. Quantas vezes isso também acontece com a gente? Às vezes não é uma queda física, mas é uma dor, uma perda, uma decepção, que faz a gente se sentir quebrado por dentro, como um celular com a tela rachada. Ainda funciona, mas parece que perdeu o valor. A gente continua vivendo, mas aquela sensação de que não é mais como antes. Mas a história não termina em Lodebar, porque havia uma promessa. O rei Davi, lembrando da aliança que fez com Jonatas, decidiu procurar alguém da família dele para mostrar bondade. Não era obrigação, era amor, era graça. E quando encontrado Mefibosete, ele foi levado até o rei. Agora, pensa nessa cena. Um homem que vivia esquecido, chegando diante do rei, ele podia ter medo, podia achar que seria rejeitado. Mas aconteceu algo surpreendente. Davi não rejeitou. Davi não o acusou. Davi o restaurou. Devolveu tudo o que era da família dele. E mais do que isso, disse que ele comeria à mesa do rei todos os dias. Isso é muito forte, porque a mesa do rei não é um lugar de vergonha, é lugar de honra. É como se alguém pegasse você, que toda a sua história, suas falhas, suas limitações, e dissesse: você pertence aqui. Essa é uma imagem clara de que Deus faz através de Jesus. Não é sobre merecer, é sobre receber. A palavra de Deus mostra isso quando fala dessa história no livro de Samuel, mostrando como alguém que parecia esquecido foi lembrado, amado e restaurado. Mas caminho, mas Mefibosete ainda teve dificuldade. Um servo chamado Ziba falou coisas que não era verdade sobre ele. E por um momento pareceu que tudo seria perdido novamente. E sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando você é alvo de justiça, Deus continua vendo o seu coração. Mefibosete não deixou de ser fiel. Ele não se levantou com orgulho. Não tentou se justificar com arrogância. Ele apenas permaneceu com humildade. É como uma árvore que continua firme mesmo quando o vento sopra forte. Ela pode balançar, mas não deixa de estar enraizada. E quando tudo foi esclarecido, Davi percebeu a verdade. Agora, olha que bonito. Mefibosete teve a chance de recuperar tudo. Ele mostrou algo raro. Ele disse que o mais importante não era as terras, mas que o rei estava em paz.
Isso mostra um coração transformado. Hoje, muitas pessoas estão vivendo como Mefibosete em Lodebar, não porque querem, mas porque a vida levou até lá, lugares de dor, de silêncio, de esquecimento. Mas existe um rei que continua chamando, e esse rei é Jesus. A fé cristã não está em rituais, nem em palavras repetidas, nem em práticas humanas. A nossa fé está em Cristo. É por meio dele que recebemos graça, perdão e nova vida. Quando falamos com Deus, falamos como os filhos falam com o Pai, com sinceridade, com respeito, com fé verdadeira. Não existe fórmula, existe relacionamento. Jesus é aquele que nos tira de Lodebar e nos coloca à mesa. Ele não olha primeiro para as nossas limitações, ele olha para nossos corações, para o seu coração. Se hoje você se sente esquecido, como alguém que ficou para trás, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Assim como um convite chega no momento certo, assim como uma mensagem aparece quando você mais precisa, Deus também sabe o tempo de te chamar. E quando Ele lhe chamar você, é para lhe restaurar, para cuidar de você, para lhe amar. Receba isso com humildade. Confie em Jesus. Permaneça firme, porque a graça alcança os lugares mais distantes e transforma as histórias mais quebradas. Você é importante. Amém.